para o livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos meditar hoje no livro de Atos. Hoje nós vamos querendo falar sobre uma igreja que cresce. E nós vamos observar sobre algumas qualidades importantes para que haja crescimento na igreja. E quando eu estou falando em crescimento, eu estou falando dos dois aspectos: crescimento numérico, como também crescimento espiritual, quantitativo e qualitativo, tá certo? Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Vamos ficar em pé mais uma vez, queridos, para fazermos a leitura desse texto. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíram produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveraram unânimes no templo, batiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Poder sentar, irmãos, que o Senhor possa aplicar esse texto aos nossos corações. Senhor, aqui estamos na Tua presença, queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e entender, mas também nós queremos praticar a Tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso, pedimos que hoje à noite o Senhor possa mover nossos corações para que nós possamos, ó Deus, realmente crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, nos abençoa grandemente, nos fortalece, e agradecemos o privilégio de poder estar hoje à noite aqui na Tua presença. Agradecemos e pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que se repete praticamente em todo o livro de Atos. O livro de Atos fala sobre o crescimento da igreja do Senhor Jesus nos seus primórdios. Observamos aqui, a partir de Atos capítulo 2, o surgimento da igreja do Senhor Jesus. E nós observamos que no surgimento da igreja do Senhor Jesus, após a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, nós vemos nesse momento um acréscimo quantitativo, progressor dentro da igreja do Senhor Jesus. A cada dia, vidas estavam sendo salvas. A cada dia, pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e estavam se agregando à fé cristã. Nós precisamos crescer. Nós precisamos também ampliar o nosso número de pessoas que aqui adoram e servem ao Senhor. E a pergunta é: nós queremos ser uma igreja que cresce? Nós observamos aqui, exatamente numa outra frase que nós colocamos, a igreja que cresce. Nós queremos ser realmente uma igreja que cresce? Será que você tem desejo de ver a Igreja Batista Regular aqui no Conjunto Santa Catarina crescendo? Eu acredito, irmãos, que esse deve ser o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do coração de Deus. Enquanto nós estamos aqui sentados, parados, cultuando ao Senhor, há tantas pessoas que estão lá nos bares, há tantas pessoas que estão se prostituindo nesse momento, há tantas pessoas que estão perdidas, longe de Deus. Muitas vidas hoje vão partir para a eternidade sem Cristo, e por causa disso elas vão partir para a eternidade longe de Deus e sofrerão realmente a fúria e o castigo do Senhor em suas vidas. Então nós precisamos
precisamos pensar naqueles que estão perdidos. Nós precisamos ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus. E quando nós vamos falar aqui sobre crescimento na igreja, uma igreja que cresce, nós vamos ver, irmãos, que desde Atos capítulo 2 até o final do livro de Atos, nós estamos sempre vendo vidas sendo alcançadas por Jesus. A igreja de Cristo, nos seus primórdios, era uma igreja ativa. A igreja de Cristo, no seu início, era uma igreja que estava trabalhando ativamente. Nós observamos aqui, no livro de Atos, a grande ênfase é exatamente o crescimento da igreja. Nós queremos observar sobre como nós podemos fazer com que a igreja do Senhor Jesus cresça. Como nós podemos cultivar crescimento na igreja do Senhor Jesus. Nós podemos observar na próxima projeção, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Atos capítulo 2. Veja comigo o versículo 41 e depois o versículo 47. Se você não está sem Bíblia, nós estamos aqui projetando. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantos? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram impactadas com a mensagem do Senhor Jesus. 3.000 pessoas, ouvindo a palavra de Deus, disseram: nós queremos Jesus, nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Que maravilha, irmãos, vemos essa informação. Hoje em dia nós precisamos pregar 3.000 mensagens para uma pessoa muitas vezes se converter ao Senhor Jesus Cristo. De acordo com o versículo 47 que nós acabamos de ler, diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós observamos a igreja crescendo. Nós observamos pessoas chegando na igreja dizendo: eu quero Jesus, eu aceito Cristo como Salvador. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, irmãos. Porque a igreja estava se desdobrando. Porque a igreja estava alcançando grandes proporções. Quando você observa o livro de Atos capítulo 2, especialmente aí o versículo 14, veja o que diz o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nesses termos. Pedro, juntamente com os apóstolos, eles estão fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Eles estão ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas descrentes. Eles estão ensinando a palavra de Deus para os incrédulos. Eles estão pregando a mensagem de salvação para aqueles que não conheciam Jesus Cristo. Você vai lá para o versículo 22, quando ele diz: varões israelitas, atentei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Pedro está pregando sobre o que? Jesus. Ele está falando sobre Cristo, a mensagem que está causando impacto nessas 3.000 pessoas. Não era uma história fantasiosa, não era contar uma história grega dos troianos, etc. Era falando sobre Cristo. Ele está dizendo: Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou e ele pode dar salvação para todo aquele que crê. Veja aí no versículo 36. Versículo 36 diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro, juntamente com os outros apóstolos, estão pregando o que? Jesus. A mensagem, ela é cristocêntrica. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Por isso a igreja cresce. A igreja não pode crescer sem a pregação da palavra de Deus. Se não houver pregação, se não houver ensino da palavra, se não tivermos, irmãos, esse tempo aqui para estudar a palavra, para ensinar a palavra, vidas não vão ser alcançadas. Não vai ser meu discurso,
não vai ser a minha habilidade, não vai ser a minha eloquência, mas é a palavra de Deus que transforma vidas. O que é que diz Romanos capítulo 1, versículo 16? O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra de Deus, o Evangelho é poderoso, o Evangelho transforma, o Evangelho desperta a vida das pessoas. A igreja estava crescendo porque o Evangelho estava sendo pregado. 3.000 pessoas se despertaram das trevas espirituais lá em Jerusalém. 3.000 pessoas, com a pregação do apóstolo Pedro, disseram: o que nós vamos fazer? Nós precisamos de Jesus. E aí o apóstolo Pedro diz: vocês precisam se arrepender. Versículo 38: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os vossos pecados possam ser retirados, e encontrareis e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja crescia nos seus primórdios, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Se a palavra de Deus, irmãos, não for pregada, a igreja pode até crescer numericamente, mas é um crescimento de inchaço, não um crescimento espiritual. Quantas e quantas pessoas estão muitas vezes dentro de igrejas que se dizem evangélicas, mas nem crentes são verdadeiramente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e nem têm certeza de salvação, não têm convicção de vida eterna. Por quê? Porque muitas vezes a palavra não está sendo o quê? Pregada. Está exatamente sendo ensinado discursos humanos, filosóficos, humanistas, mas não a palavra de Deus. Se nós queremos vidas transformadas pelo poder de Deus, nós precisamos pregar a palavra. E você é responsável também. Você precisa pregar a palavra de Deus para os seus amigos. Você precisa pregar a palavra de Deus para os seus parentes. Você precisa pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão inseridas no seu trabalho. Você precisa pregar a palavra de Deus para as pessoas que você conhece, para os seus vizinhos, porque se você quer que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor, a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, queridos, abram os lábios, fale de Jesus, fale do Evangelho de Cristo, e nós iremos ver o que aconteceu nos primórdios da igreja. As pessoas ouviram a palavra da verdade, creram no Evangelho do Senhor Jesus e foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Então a igreja crescia porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Lá no capítulo 5 de Atos, versículo 14, olha só o que diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor. Maravilha, que informação maravilhosa. Nós estamos observando aqui, a igreja está crescendo, vidas estão sendo alcançadas, homens e mulheres estão se curvando diante de Cristo e aceitando Jesus como Salvador pessoal. Agora, queridos, quando nós olhamos o contexto de Atos capítulo 5, é um contexto não muito agradável. Você observa que havia um casal chamado Ananias e Safira. Eram pessoas que estavam na igreja disfarçados. Eram pessoas que estavam lá na igreja, mas não eram crentes de fato e de verdade. E eles, percebendo que alguns irmãos estavam doando as suas propriedades para suprir as necessidades dos irmãos mais carentes, eles pensaram: vamos fazer o seguinte, nós vamos vender a nossa propriedade e nós vamos reter uma parte e vamos dizer que nós vamos doar tudo para a obra de Deus, para os irmãos. E aí a gente fica com um pouquinho, e aí a gente mente só um pouquinho, e aí a gente vai ser reconhecido na igreja como pessoa espiritual, como pessoa realmente amável, e aí nós vamos nos aproveitar da situação para mostrar a nossa nobreza, para mostrar realmente que nós somos maravilhosos. Então esse casal estavam mascarados. Eram pessoas hipócritas, eram pessoas que estavam se aproveitando da situação para se promover. Eles não estavam procurando a glória de Cristo, eles estavam procurando a glória pessoal. Você sabe o que aconteceu com esses dois? De acordo com o texto de Atos capítulo 5,
chega lá diante de Pedro, e Pedro diz: o que foi que aconteceu? Ele diz: eu vim trazer aqui uma oferta ao Senhor. E Deus havia revelado a Pedro que ele estava mentindo, que Ananias estava realmente blefando, ele não estava sendo verdadeiro. E ele diz: você que está mentindo não é a homens, você está mentindo a Deus. E naquela hora, naquele momento, quando Pedro declarou essas palavras, aquele homem caiu duro diante do apóstolo Pedro e morreu. Depois de algumas horas, a sua esposa, sem saber da situação, também participando daquele projeto iníquo, chega lá perante o apóstolo Pedro e Pedro pergunta: foi o que aconteceu com relação a essa propriedade? Nós estávamos dando tudo para o Senhor. Mentirosa, profana, hipócrita, não tinha nenhum compromisso com as coisas de Deus. O que é que acontece com aquela mulher? Morre também, durinha da Silva, ali diante dos pés do apóstolo Pedro. E aí o texto mostra que depois que o pecado foi tratado, a igreja cresceu. Enquanto aquelas pessoas estavam enganando a igreja de Cristo, a igreja não estava crescendo. Mas a partir do momento que Deus tratou o pecado na sua igreja, a igreja explodiu em crescimento. De acordo com Atos 5,14 diz: e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Irmãos, se nós queremos ver a nossa igreja crescer, nós precisamos viver vidas santas. Nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos viver vidas duplas, como Ananias e Safira. Nós precisamos levar Deus a sério. Não podemos tentar enganar as pessoas. Podemos até conseguir enganar pastor, liderança da igreja, mas você jamais vai conseguir enganar o Senhor. Você quer que a sua igreja cresça? Viva uma vida santa, viva uma vida correta, retire o pecado da sua vida, deixe realmente as coisas do mundo, as coisas das trevas, ande na luz, seja um exemplo. E olha, irmãos, aqui nós vemos o próprio Deus tratando com aquele casal profano que estava tentando e blasfemando o nome do Senhor. E depois que Deus age de uma forma tão poderosa, e depois que Deus pontua essa questão de pecado e corrige pecado, tira o pecado da igreja, a igreja cresce. Quando a igreja está em pecado, ela não pode cobrir os olhos, ela não pode maquiar o pecado, ela não pode dar as costas. Não, vamos conviver com essa situação. Nós precisamos tratar. É difícil, às vezes tem que pontuar certas questões, falar sobre certas coisas, às vezes até tocar na ferida, mas é necessário para a honra de Cristo, para a glória de Cristo, para que o seu nome seja glorificado e a igreja de Cristo possa o quê? Crescer. Nós vemos nesse contexto, a igreja está crescendo porque o pecado foi tratado, o pecado foi retirado. Vivam, irmãos, vidas santas, e nós iremos ver grandes bênçãos Deus derramar na sua igreja. Outra coisa, Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 7 nos diz as seguintes palavras: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Maravilha! Essa é uma informação agradável. Nós ficamos felizes em ver lá no capítulo 6 de Atos a igreja crescendo. De acordo com o texto, nós vemos aqui muitos sacerdotes obedecendo a fé. Muitas pessoas, era um número realmente imenso de pessoas que estavam sendo tocadas pela graça de Deus. Mas, queridos irmãos, Atos capítulo 6 fala de um problema na igreja. Vejam lá no capítulo 6 de Atos. A igreja estava insatisfeita. Algumas pessoas estavam reclamando. Algumas pessoas estavam descontentes. Nesse contexto, nós vemos aqui as viúvas gregas. Elas não estavam recebendo nenhuma ajuda da igreja. E as viúvas hebreias estavam recebendo donativo da igreja. E aí começa uma reclamação: vocês estão ajudando somente as hebreias, vocês estão desprezando as viúvas helenistas, as viúvas gregas, isso não pode. E aí começa um bafafá na igreja, e começa a reclamação, e começa a murmuração, e as pessoas estão descontentes.
comunidade de santos, de pessoas que amam a Deus, reunidos, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de revolta, com o coração cheio de murmuração. Não dá para cultuar a Deus, não pode haver crescimento desta forma. E o que é que acontece? Os apóstolos ficaram sabendo: opa, peraí, o que é que está acontecendo? Porque as mulheres ali, as viúvas, estão reclamando porque não estão recebendo no nativo. E aí eles fazem o que? Versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, irmãos, nós precisamos resolver esse problema. Vocês precisam escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles possam administrar a distribuição da assistência social às mulheres viúvas, para que nós possamos continuar adorando e servindo ao Senhor. E quando os apóstolos sugerem isso para a igreja fica animada e diz: é mesmo, vamos escolher irmãos para trabalhar nessa área. E aí seleciona vários homens, 7 homens, do quais um deles era Estevão, que depois foi apedrejado. E depois que a igreja escolhe esses 7 homens para ajudar ao trabalho, aí o que é que acontece? Acontece exatamente isso. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja está crescendo porque ela está unida. Uma igreja desunida, queridos, não pode crescer, não tem condições. Então os apóstolos precisaram chamar a atenção da igreja. Vamos conversar sobre esse assunto. O que é que está acontecendo? Vamos ter maturidade, vamos ter sabedoria para administrar, vamos nos unir, vamos resolver problemas. E depois que eles têm uma mesma mentalidade, uma mesma disposição em fazer aquilo para a glória de Deus, qual é o resultado, irmãos? Acréscimo de pessoas. Vidas serão impactadas com a mensagem da salvação quando as pessoas olharem para dentro da igreja e verem que na igreja eles vivem o que pregam. Muitas pessoas entram na igreja e até se agrada do discurso, até se agrada da mensagem, diz: ah, é maravilhosa. Mas quando eles começam a olhar na vida dos irmãos, na vida dos crentes, e começam a perceber que vida troncha, esse povo vem falando mal uns dos outros, não tem unidade, só vem fofocar uns dos outros, eu não quero me aproximar desse grupo de pessoas. Irmãos, queremos que o mundo se converta, queremos que alcançar vidas preciosas para Cristo, nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos viver mais unidos. Nós precisamos ter mais comunhão uns com os outros. E aí nós vamos ver como resultado o quê? Crescimento. Vidas sendo salvas, vidas sendo tocadas, porque a mensagem ela está coerente com aquilo que nós estamos realmente vivendo. Nós observamos também em Atos capítulo 8, versículo 6. E aí nós vemos também a igreja crescendo. Veja o que diz Atos 8:6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Nós vemos aqui Filipe está pregando a palavra de Deus. E à medida que ele prega a palavra de Deus, a Bíblia diz que as multidões estavam atendendo, elas estavam compreendendo e elas estavam se voltando o coração para Cristo. Agora, irmãos, qual foi o contexto que isso acontece? Vá lá para Atos capítulo 8, versículo 1 e 2. Não foi um momento muito agradável da igreja. Não foi um momento muito maravilhoso que nós podemos ver esse fato acontecendo. Diz o seguinte: Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão
e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Queridos irmãos, qual foi o contexto? Que a igreja está crescendo aqui, que a palavra está sendo divulgada. Não foi um momento de muitas bênçãos, foi um momento de perdas. A igreja perdeu um dos seus líderes maravilhosos, que foi escolhido lá em Atos capítulo 6. Estevão, um homem que amava Deus, cheio do Espírito Santo, um homem especial, um homem sábio, foi apedrejado, morreu de uma forma brutal, morreu de uma forma realmente cruel. As pessoas tiveram ódio dele, mataram o servo de Deus, mas nem a morte de Estevão impediu que a igreja fizesse o quê? Pregasse a palavra de Deus. Certamente o diabo, ele queria fazer com que a igreja de Cristo parasse. Certamente o diabo usou aquelas pessoas ali para apedrejar Pedro, pensando: se um deles morre, a igreja fica desanimada, o trabalho se apaga e a igreja não cresce. Mas a obra é de Deus. E aqueles servos eram servos do Senhor, que amavam o Senhor, mesmo com o coração dilacerado pela dor, pela perda. De acordo com o versículo 2 aqui, diz que os homens sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Eles estavam chorando de tristeza, mas eles disseram: vamos continuar pregando a palavra de Deus, vamos continuar falando de Cristo. E quando eles continuaram falando do Senhor Jesus, falando da sua graça, falando do seu amor, o que é que acontece? Vidas estão sendo o quê? Salvas. Vidas estão sendo alcançadas. Irmãos, às vezes na igreja de Cristo nós passamos por perdas. Às vezes na igreja do Senhor Jesus nós passamos por perseguições. Às vezes na igreja do Senhor Jesus nós ficamos desanimados, traumatizados com certas coisas que são configuradas de acordo com o tempo. Mas nós não podemos deixar de trabalhar, de servir, de falar da graça de Deus. Nós não podemos nos calar. Enquanto fôlego tivermos, devemos falar da graça do Senhor Jesus. Filipe, ele entendeu isso. Ele perdeu um amigo amável, Estevão, e ele disse: eu não vou me calar, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Volta aqui, lá para o versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte, de Atos 8, versículo 4, diz: entremente, os que foram dispersos iam fazer o quê? Por toda parte, o quê? Pregando a palavra, pregando Jesus. Mesmo em tempos de dificuldade, apesar das perdas, apesar das lutas, falava de Cristo. E o resultado qual foi? A igreja está o quê? Crescendo. As multidões estão atendendo a mensagem unânimes, elas estão ouvindo, elas estão vendo, elas estão crendo no Senhor Jesus. Você quer que vidas sejam transformadas? Você quer que a igreja batista regular aqui nesta localidade cresça, irmãos? Faça a sua parte, trabalhe, fale de Cristo, traga pessoas para o conhecimento da palavra de Deus e você vai ver de fato a igreja crescer. Não espere apenas pelo líder da igreja, não espere apenas que o pastor pregue a palavra. Não é obrigação apenas do pastor de falar de Cristo. Não é apenas obrigação do pastor de evangelizar. Não é apenas obrigação do pastor de estar anunciando a graça de Cristo. Todos os discípulos de Cristo devem ser missionários, devem falar da graça do nosso Deus. A igreja crescia porque, apesar das perdas, continuavam o quê? Falando da graça de Deus, anunciando a palavra do nosso Senhor. Continuando lá em Atos capítulo 9, versículo 31. E aqui nós vemos mais uma vez essa ênfase da igreja crescendo. Veja só, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você percebe agora nesse texto, a igreja está crescendo, a igreja está assim, desdobrando cada vez mais, e cada dia que passava, cada momento que estava acontecendo na igreja, pessoas estavam agregando a fé cristã, pessoas estavam chegando à igreja de Cristo lá em Jerusalém. Qual foi o contexto que está acontecendo isso? Nós observamos, irmãos, no capítulo 9, retrata a conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para a cidade de Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele era um homem bruto, ímpio, queria destruir a vida dos crentes, e o Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus que você persegue. E naquele momento o seu coração se quebra, ele se entrega a Cristo e já entra na cidade de Damasco convertido a Jesus Cristo. Logo depois disso, começa a pregar a palavra de Deus. Ele vai lá para Jerusalém com o objetivo também de fazer parte daquele grupo seleto dos apóstolos para falar do Senhor Jesus. Quando ele chega lá na cidade de Jerusalém, o seu desejo é falar de Cristo, é cooperar com aquele trabalho, ele quer realmente somar, mas acontece o problema. O problema é que ele não estava sendo bem-vindo na cidade de Jerusalém. Muitas pessoas queriam matá-lo, havia muitos opositores, havia muitas pessoas que estavam tentando minar a vida do apóstolo Paulo. Leia comigo o capítulo 9, versículo 28. Diz o seguinte: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram-lhe a Tarso. Uma igreja tomou uma decisão muito difícil. Diz: Paulo, vai ser difícil você continuar conosco, porque se você continua conosco, você vai perder a sua vida, e a sua presença agora, nesse momento em nosso meio, está também prejudicado o andar da igreja de Cristo agora, irmãos, Paulo era um homem de Deus, ele era uma pessoa espiritual, mas naquele momento, naquela hora, naquela oportunidade, a sua presença na igreja não estava sendo bem-vinda, e a igreja teve que tomar uma decisão muito importante, dizer: Paulo, você precisa sair do nosso meio, você precisa voltar para a sua cidade de Tarso, porque você aqui não vai continuar desenvolvendo o ministério do Senhor Jesus. E foi depois, interessante isso, depois que Paulo saiu de Jerusalém, o que é que acontece? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificados e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Depois da saída do apóstolo Paulo, a igreja cresceu. Naquele momento, irmãos, o apóstolo Paulo estava atrapalhando o crescimento da igreja. Naquele momento ele estava sendo uma causa de tropeço, num certo sentido, e Deus precisou conscientizar a liderança da igreja: tira Paulo, leva ele para outro canto, para que a igreja continue o quê? Crescendo. A pergunta é: será que eu tenho sido, na igreja de Cristo, uma pessoa que tem somado ou uma pessoa que tem subtraído? Eu tenho sido uma pessoa na igreja em que eu estou bênção, eu tenho contribuído para o crescimento da igreja de Cristo, eu tenho sido uma pedra que impede o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, a saída de alguns possibilita crescimento na igreja de Cristo. O apóstolo Paulo não tinha condições de continuar lá em Jerusalém. A igreja tomou essa atitude, a liderança chamou o apóstolo Paulo e disse: Paulo, você tem que ir embora, não dá para você continuar aqui, não tem condições. E quando ele sai, a igreja cresce, porque naquele momento, naquela circunstância, ele estava sendo realmente
estava dificultando o andar da igreja de Cristo. Queridos, você tem somado a igreja de Jesus? Você tem sido uma pessoa grandemente usada pelo Senhor nesse desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus? Outro texto que nós queremos ler, Atos capítulo 12, versículo 24. Atos capítulo 12, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Maravilha, graças a Deus. A igreja está crescendo, a igreja está tomando grandes proporções, pessoas estão se convertendo. Maravilha. Agora, qual o contexto? Atos capítulo 12, acontece uma tragédia na igreja de Cristo. Veja lá no versículo 1 do capítulo 12. Olha, irmãos, que situação traumática. Por aquele tempo, versículo 1, mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2, fazendo passar o fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo que ser isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Um dos apóstolos do Senhor Jesus, que Jesus escolheu para andar com ele durante 3 anos no seu ministério prático. Esse homem é preso, é Tiago, juntamente com Pedro. E aí Herodes, cheio de autoridade, disse: vou matar esse camarada. E matou, e ele viu que os judeus ficaram animados, e ele, então é bom realmente fazer maldade como servo de Deus. Uma tragédia. Um dos servos do Senhor perde a vida por causa do Evangelho de Cristo. Mas tem outro irmão, tem outro apóstolo que continua vivo e está preso lá naquelas masmorras por causa do grande rei Herodes. O que a igreja fez enquanto Pedro estava lá preso? De acordo com o versículo 5, queridos irmãos, diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas o que acontecia? Enquanto Pedro estava preso no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro estava preso, enquanto a igreja estava ainda chorando o sepultamento de outro servo de Deus que foi realmente degolado, Tiago, eles pensaram: nós não temos muito o que fazer, vamos buscar Deus em oração. Irmãos, não eram 2 ou 3 pessoas que oravam na igreja. Lembra que na primeira referência que nós colocamos aqui, em Atos 2:47, diz que o acréscimo de quase 3.000 pessoas. No outro texto diz 5.000 pessoas. Então, era muita gente, era a igreja de Cristo, curvada diante do Senhor, implorando a sua intervenção, pedindo a Deus que pudesse tomar providência, pedindo ao Senhor que pudesse livrar o seu servo, o apóstolo Pedro, lá daquela prisão. E por que eles oravam? Porque eles criam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A igreja buscava Deus, a igreja orava ao Senhor, porque sabia que Deus poderia fazer grandes coisas. Irmãos, queremos ser uma igreja que cresce, nós precisamos orar mais. É lamentável muitas vezes ver como nos nossos cultos de domingo à noite, de adoração ao Senhor, tem tantas pessoas aqui, e nos cultos de oração são tão poucos que chegam a orar. É lamentável vermos realmente quando nós fazemos uma programação na igreja, que vai ter lanche, vai ter brincadeira, vai ter coisas boas, as pessoas chegam. Mas quando a chamada é vamos orar, vamos buscar a Deus em oração, são poucos que estão prontos a dobrarem os seus joelhos para buscar a presença do Pai. A igreja primitiva, queridos irmãos, crescia porque era uma igreja de oração. A igreja primitiva crescia porque era uma igreja que andava na presença do Senhor.
Eu lembro uma vez conversando com um jovem e perguntei para ele: como é que está a sua vida cristã? Mais ou menos. E eu perguntei: qual foi a última vez que você orou a Deus e sentiu a presença dele naquele momento, aquele momento especial, você falando com Deus e entendendo: o Senhor está aqui falando no meu coração. Qual foi a última vez, jovem? Pastor, eu nem lembro. Eu nem lembro se eu já tive uma situação como essa. Queridos irmãos, que relacionamento é esse que nós estamos desenvolvendo com o autor da vida? Que vida de oração fracassada é essa? Que muitas vezes nós temos: eu sei que eu tenho que orar quando eu acordo, eu sei que eu tenho que orar quando eu vou me alimentar, eu sei que eu tenho que orar quando eu vou dormir, mas são apenas meras palavras colocadas na presença do Senhor. Não são palavras que saem da nossa alma, não são palavras que realmente brotam do nosso coração para o coração de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que crescia porque era uma igreja de oração. Nós precisamos retomar isso, queridos irmãos. Precisamos orar mais. A igreja nesse momento está orando por quem? Por Pedro. E o que acontece? Pedro é liberto de uma forma espetacular, maravilhosa. Deus envia o seu anjo lá para o cárcere, quebra as correntes, solta as correntes do apóstolo Pedro. Ele sai e ninguém percebe que ele saiu lá daquela masmorra. Foi uma coisa espetacular. E outra coisa espetacular que Deus fez: lembra de Herodes, que matou a Tiago? Ele morreu. De acordo com o capítulo 12, versículo 23, diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não havia dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. Então Herodes, o grande perseguidor da igreja, também nesse contexto, expirou e morreu. Por quê? A igreja orava. Queridos, nós precisamos desenvolver vida de oração se nós queremos ver a palavra de Deus crescer, se nós queremos ver Deus alcançando pessoas. Lembra que Jesus diz lá em Mateus 9, 37 e 38, ele diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Queremos ver uma igreja crescendo? Então nós precisamos orar mais. Como tem sido sua vida de oração, querido irmão? Você tem andado na presença de Deus? Você tem aproveitado os seus momentos para realmente andar com o Senhor? A pergunta que eu fiz àquele jovem: qual foi a última vez que você teve um momento agradável na presença de Deus? Eu espero que tenha sido hoje, irmão, porque hoje é o dia do Senhor e é o dia que nós devemos estar na sua presença. E eu espero que esse dia seja realmente todos os dias de sentir a presença do nosso Deus em nossas vidas. Ainda temos muito o que falar, e o pouco tempo que nos resta, nós vamos terminar aqui nessa projeção. Atos capítulo 13, versículo 43 e versículo 48, que diz o seguinte: despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que nós vemos aqui em Atos capítulo 13, versículo 43 e 48, o apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus, e vidas estão o quê? Se convertendo a Jesus. Maravilha. Foi fácil chegar lá na Antioquia da Psídia e pregar o evangelho? Não, irmãos, não foi fácil. Você observa aí no versículo 29 e 30 do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 29 e 30 diz o seguinte: depois de cumprir tudo a respeito que estava escrito, aliás, versículo 50, diz o seguinte: mas os judeus
instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está enfrentando muita dificuldade. Muitas pessoas não querem ouvi-lo. Muitas pessoas estão murmurando, reclamando, estão criando rivalidade contra o apóstolo Paulo. Mas ele não se calou. Ele continuou falando da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo não temia os homens. Paulo, ele era uma pessoa ousada. Paulo, ele era uma pessoa destemida. Ele era uma pessoa que pregava a palavra de Deus com vibração, porque ele sabia que essa palavra tinha o poder de transformar vidas. Então nós vemos aqui a ousadia. Igreja, queremos crescer, nós temos que ter ousadia. Não podemos nos envergonhar em face às pessoas que muitas vezes não querem ouvir a palavra de Deus. Precisamos continuar fazendo aquilo que Jesus deixou que nós fizéssemos, que é ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Você quer que a sua igreja cresça? Tenha uma vida de oração. Você quer que a sua igreja cresça? Seja um crente mais ousado. Você quer que a sua igreja cresça? Então trabalhe, apesar das lutas, das perdas, das decepções, das mágoas, continue trabalhando para o Senhor. Você quer que a sua igreja cresça? Viva uma vida de santidade. Não conviva com o pecado, porque isso vai atrapalhar a obra de Deus. Você quer que a sua igreja cresça? Viva em união. Viva próximos uns dos outros. Você quer que a sua igreja cresça? Então seja uma pessoa disposta a servir ao Senhor. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus. E eu queria que você nesse momento fizesse uma sondagem na sua vida. Querido, eu não conheço sua vida, mas Deus conhece. E talvez você não está contribuindo para o crescimento da sua igreja. Talvez você está atrapalhando a igreja de Deus. Talvez a sua vida está realmente sendo difícil aqui na igreja. Você tem que somar. Você tem que trabalhar. Você tem que ser bênção. Você tem que ser realmente um instrumento de Deus para abençoar e alcançar perdidos. Então, se você quer ser essa pessoa usada pelo Senhor, então fala com Ele agora, conversa com Deus. Ele está ouvindo você. E aí eu queria fazer uma pergunta àqueles que estão nos visitando. Deus ama você, e Ele quer também que você participe dessa igreja, a igreja de Cristo. Ele deu o seu sangue, Ele deu a sua vida para que você pudesse realmente aceitá-lo como Salvador. Ele está aqui lhe oferecendo esse presente de ter o privilégio de ir para o céu e de servi-lo aqui na terra, na sua igreja também. E ele faz a pergunta: você quer aceitá-lo como Salvador e Senhor? Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo hoje à noite? Então, se há alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, você pode levantar uma de suas mãos e nós vamos orar por ti hoje à noite. Alguém que gostaria de colocar a sua vida diante do altar do Senhor, gostaria de realmente voltar desse relacionamento verdadeiro e precioso com Cristo, onde você estiver, você pode levantar uma de suas mãos. Você que é crente, servo de Deus, você está se comprometendo hoje a servir a Deus mais intensamente para o crescimento da sua vida e o crescimento da obra do Senhor. Que Deus possa fazer de você uma grande bênção. Amado Deus, maravilhoso Pai, amamos a Ti, amamos a Tua palavra e choramos a Deus, porque muitas vezes não permitimos a Deus, o Senhor, usar nossas vidas. Muitas vezes, ó Pai, nós somos arrogantes, orgulhosos,
Muitas vezes, ó Deus, nós não queremos fazer aquilo que agrada a Ti, sim a nossa própria vontade. Ó Senhor, quebranta a nossa vida, Pai. Quebranta nossos corações, nos ensina a sermos bênçãos na Tua igreja, Senhor. E fortalece o Teu povo e abençoa, Pai, a Tua igreja. Que nós possamos ver, Senhor, muitas vidas chegando à Tua presença e se prostrando diante do Senhor como Salvador pessoal, Pai. Abençoa-nos e motiva-nos para realmente servirmos melhor a Ti. Nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir nossos cenários nesse momento para o hino